A gente vai apresentar aqui uma pecinha de teatro. É uma coisa que a gente nem ensaiou, viu? É bem improvisado. Eu espero que vocês gostem. Quem não gostar, por favor, não vaia também não, viu? Leve em consideração a história de um macaquinho teimoso. Foi filmado lá do lado do Pantanal. Aí a gente trouxe para vocês essa história. Tinha vindo um caminhoneiro no meio da floresta, caminhão de material reciclável, quando de repente surgiu no meio da estrada um macaquinho. E o motorista teve que parar a sua caminhada e pediu licença. Macaquinho, sai da estrada que eu preciso passar. E ele disse que não. O motorista começou a buzinar. Macaquinho, vai sair da estrada, macaquinho? O motorista precisa passar, tá com seu caminhão baú cheio de material reciclado, precisa chegar no seu destino. Ele com ciúme porque estava passando no recinto dele, no meio da floresta, o ambiente do macaquinho, e ele resistiu e resolveu sentar no meio da estrada. E o macaquinho sentou no meio da estrada, ainda arrumou bem arrumadinho o seu rabo, que é para o motorista não passar. Então, qual a solução para o motorista? Ele precisa passar. Buzina mais uma vez. E ele diz que nem assim ele não sai. Aí o motorista vai procurar uma brechinha no acostamento para passar devagar, para não machucar o nosso macaquinho, que é o direito dele, está no ambiente dele, mas o motorista precisa passar. E mesmo assim, arrancou o rabo do macaco. Pronto! E agora? Ficou triste, bichinho? Ele começa a discutir com o motorista. Eu quero meu rabo. Quero meu rabo. E o motorista responde: não dou nada para você. Você foi teimoso e não saiu da estrada. Eu não tive culpa de ter cortado o seu rabo. Me desculpa, mas eu não tive culpa. E ele soltou o rabo perto do caminhão e começou a andar em volta do caminhão e falando: eu quero meu rabo, eu quero meu rabo. E o motorista dizia: eu não tive culpa de cortar o seu rabo, foi por pura teimosia sua. E ele continuou: eu quero meu rabo, eu quero meu rabo. Até que ele olhou bem para dentro do caminhão e viu que tinha algo bem importante lá dentro, que era um facão. E ele falou: então eu quero esse facão. E o motorista disse: eu não posso te dar esse facão, é minha ferramenta, eu estou viajando, eu preciso do facão, não posso te dar. E ele: eu quero o facão. E andando em volta do motorista e do caminhão: eu quero o facão. E apontava o facão: eu quero o facão. Até que o motorista ficou irritado e falou: então, para ver livre de você, toma esse facão, é seu. E o macaquinho saiu correndo e pulando: eu perdi o meu rabo e ganhei o facão. Perdi o meu rabo e ganhei o facão. Perdi o meu rabo e ganhei o facão. Perdi o meu rabo. Aí, caminhando mais lentamente, ele encontra pela frente uma pessoa trabalhando um cesto, com material ali, trabalhando um cesto. E ele começou a olhar.
E essa pessoa está fazendo, ela não tem uma ferramenta, não tem um facão para cortar esse material. E eu tenho um facão, um lindo facão, mas não tenho trabalho, eu não faço nada. Eu não faço nada, não preciso desse facão. Então o que fazer? Vou oferecer para ela. E chega na pessoa e fala: dona, me compra esse facão? Ela disse: eu não quero seu facão. Eu não tenho dinheiro para pagar o seu facão. E ele tornou a insistir: compra meu facão. E ela: não quero seu facão. Fica com meu facão. Ela: não quero, eu não posso, não tenho dinheiro para te pagar. E ele deu mais uma volta em volta do trabalho dela e, vendo a dificuldade, falou para ela: então, fica com meu facão para você trabalhar, cortar esse bambu que você tá difícil para cortar. Às vezes quebra com a mão, às vezes corta com o dente, mas fica com o meu facão para você trabalhar. Muito que bem, ela falou: então eu vou aceitar o seu facão, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Você já sabe disso. Aí ele, todo vaidoso, ele falou, olhou bem, viu que ela tinha um cestinho pronto. Ela já tinha um cestinho pronto. E falou: e aí? Que tal você me dar esse cesto? Eu quero esse cesto. E ela disse: eu não posso te dar esse cesto. Eu tenho que vender esse cesto para ganhar dinheiro. Ele falou: mas eu te dei o facão. Agora você me dá esse cesto. Eu não quero nem saber, eu não vou sair daqui. Eu já perdi meu rabo, eu quero esse cesto. Eu quero. Ela ficou injuriada e acabou dando para ele o cesto. Então toma, para eu ficar livre de você, eu te dou o cesto. E ele, todo feliz, pegou o cesto, olhou bem e saiu correndo e cantando, pulando. Eu perdi o meu rabo e ganhei o facão. Perdi o facão e ganhei o cesto. Perdi o meu rabo e ganhei o facão. Perdi o facão e ganhei o cesto. Até que ele chega próximo de uma outra pessoa que estava trabalhando com pão. Só que ele analisou bem, olhou bem para o serviço dela e viu que ela pegava os pães e colocava no avental, porque ela não tinha cesto nenhum para poder colocar. E ele começou a olhar para o cesto e olhar para o trabalho dela. E falou para ela, ele pensou primeiro, né? Eu tenho um cesto e não tenho nada para colocar dentro. Ela podia me comprar esse cesto. Ofereceu para ela: ô dona, compra esse cesto para você colocar os seus pães. E ela: eu não tenho dinheiro para comprar. E ele continuou insistindo. Fica com esse cesto para a senhora para colocar os pães? Eu não quero, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E aquela insistência, e ele olhando o trabalho dela, e falou para ela assim: então fica com o cesto, eu deixo o cesto com a senhora coloca pão. Tá bom, vou aceitar, para eu ver livre de você, aí eu fico com o cesto. Ele começou a ficar em volta dela. Mas se eu vou deixar o cesto, o que eu vou levar em troca? Eu preciso levar alguma coisa em troca. Aí, olhando bem, e ele viu que em cima do forno tinha um pão, apenas um pão. E aí ele começou a olhar e pensar: e agora? Deixei o cesto com ela e eu vou sair de mãos vazias? O que fazer? Aí ele falou para ela: agora a senhora me dá um pão. E ela falou: não posso te dar esse pão. Estou fazendo pão para eu vender, para conseguir algum dinheiro.
E aí? Ele falou, mas eu não vou sair daqui de mãos banando. E aí? Ele ficou andando em volta dela, e olhando aquele pão, e olhando o cesto que ele já tinha deixado com ela. Aí ela ficou assim, com pena dele, né? Porque não tinha mais nada. Ela pegou e deu um pão para ele. Deu um pão para ele, ele saiu com o pão, foi caminhando e todo feliz, cantando. Perdi o meu rabo, ganhei um facão. Perdi o facão, ganhei um cesto. Perdi o cesto e ganhei um pão. Ele foi andando, pulando e cantando, até que ele ficou cansado, anoiteceu. Ele sentou no pé de uma árvore que tinha sombra, estava cansado mesmo. Aí ele olhou bem para o pão e pensou, eu estou com fome, vou descansar e vou comer esse pão. E começou a comer o pão. Comeu o pão, aí o sono chegou, ele passou a mão na barriga, já estava com o estômago satisfeito e pensou, vou descansar um pouco aqui, vou dormir um pouco, passar umas horas aqui. Aí adormeceu, ele adormeceu, a noite passou e ele acordou. Acordou, olhou nas mãos, não tinha nada nas mãos, olhou para um lado, para o outro, passou a mão no traseiro e também não tinha o rabo. Aí ele começou a pensar, poxa vida, perdi o meu rabo, ganhei um facão, perdi o facão, ganhei um cesto, perdi o cesto, ganhei o pão, comi o pão e agora não tenho mais nada. E aí? Ele ficou todo triste, né? E essa é o resultado da história. Será que vale a pena a teimosia? É a conclusão, né? De cada um. Ele